Holanda e Áustria se enfrentavam numa situação em que a Holanda já tinha 4 pontos no seu grupo, né? Depois de fazer uma estreia interessante e depois empatar com a França. A Áustria vinha de uma derrota para a França em que eles mostraram coisas muito boas naquele primeiro jogo, naquela estreia. E depois de uma vitória até bastante boa aí sobre a Polônia por 3-1. A Áustria a gente sabe que já tinha feito uma campanha boa de eliminatórias para chegar nessa Eurocopa com alguma força, né? E realmente logo no primeiro jogo mesmo eles perdendo para a França, deu para ver que os caras sabem jogar futebol, conseguiram amarrar um pouquinho os franceses, a França não conseguiu criar tantas chances assim contra a Áustria. E aqui nessa partida, cara, nosso querido Ronald Koeman mudou o time da Holanda, ele tá tentando encontrar ainda do meio pra frente, basicamente, a principal formação, né? Então na primeira partida ele começa com o Schouten, Veerman e Reinders, depois ele tira, acho que é o Veerman do time, né? E coloca o Xavi Simons mais como meio atacante, e agora pro terceiro jogo ele tira o Xavi Simons, volta com o Veerman ali e coloca o Malen na ponta também no lugar do Frimpong, que foi quem jogou naquela posição na última partida. Enquanto a seleção da Áustria vinha ali com seus principais nomes ainda, né? Mas o que a gente viu, cara, foi um começo de jogo em que foi muito bizarro, assim, porque a Áustria, ela começou jogando direitinho, né, nada demais, não é uma seleção, acho que vai encantar ninguém, que vai falar, pô, nossa, que Áustria mágica, né, vai ficar marcada na história essa seleção da Áustria, mas, pô, os caras jogam muito direitinho, cara, eu te juro que se o Ralf Rangnick tivesse colocado esse estilo de jogo com os jogadores da Inglaterra, rapaz, seria uma seleção braba pra Eurocopa. Porque os caras são muito bem treinados, eles sabem exatamente o que estão fazendo dentro de campo. E logo aos 5 minutos, depois de alguns ataques ali que eles estavam rondando a seleção da Holanda, vem um cruzamento da ponta, o Pras, que não é o Fernando, beleza? É o lateral esquerdo austríaco ali, cruza pra área e o Malendinho, parece que naqueles lances do destino, né? Justamente ele que substituiu o Xavi Simons, chega no carrinho pra tirar a bola, a intenção dele era boa, mas ele mete contra o próprio patrimônio. Mais um gol contra nessa Eurocopa. É doideira e foi o primeiro gol contra aí da carreira do nosso querido Malen, né? Malandinho aí, o nosso Ronaldo Fenômeno holandês. A seleção da Holanda, ela tava caindo na armadilha austríaca. Eles estavam sendo anulados no ataque e o meio-campo austríaco, pá, tocando. Não era um jogo em que nenhuma das duas seleções estavam conseguindo criar muita coisa, né? Ainda que tenha tido ali uma chance com o Reinders perto da área, que ele chuta pra fora. Tem uma também que o Reinders coloca o Malen na cara do gol e o Malen, aquele lance de tu falar assim, cara, é a famosa lei do cara que fez o gol contra, depois faz um gol a favor pra se redimir. Mas o Malen sai na cara do gol e chuta teve isso nessa Euro, hein? Todo torto de canhota, cara. E perdeu a chance ali, né? Mas no final das contas, cara, tinha um jogador fazendo uma partida tenebrosa, que era o Veerman, beleza? Ele que fez uma bela temporada pelo PSV, a gente chegou a falar dele algumas vezes aqui durante a temporada no Eurocast, né? Ele sai aos 35 minutos do primeiro tempo ainda, pra entrada do Xavi Simons. E tu sabe que assim, cara, substituição no primeiro tempo é uma coisa que acaba sendo um pouco humilhante pro jogador que sai. E isso é triste. Mas eu sou da filosofia de que se tem alguma coisa errada na equipe, tu tem que tentar consertar o quanto antes, amigo. Não tem esse negócio de ter que esperar até os 45 pra fazer alguma mudança, não. Botou uma parada em campo, não deu certo, tu identificou um problema, meu irmão, muda o quanto antes pra resolver. Não adianta ficar esperando, né? Tem gente que ficou esperando aí e tomou 7-1. Aí é complicado. O nosso querido Ronald Koeman pelo menos agiu rápido, botou o Xavi Simons no lugar do Veerman e dá uma olhada nas estatísticas do Veerman nesses 35 minutos que ele ficou em campo. Ele errou 10 passes de 19, ou seja, errou mais da metade dos seus passes. Tentou 2 cruzamentos e acertou 0. Tentou 2 bolas longas e acertou 0. Tentou um drible e errou. 3 duelos, né, disputas pela bola, ele não ganhou nenhum. E ainda sofreu 2 dribles. Tudo isso em 35 minutos. Pensa, o cara tava errando praticamente tudo. E aí nosso querido Koeman tirou ele, né? Que foi realmente uma partida muito fraca. Eu espero que ele consiga voltar depois disso aí melhor, mais forte e ajude o cara a crescer na carreira de alguma maneira, né? Porque realmente foi um jogo muito fraco. E depois disso, eu não vou dizer que a Holanda começou a fazer uma partida maravilhosa, mas os caras deram a melhorada, tá? Não é que o Xavi Simons entrou igual o Ronaldinho ali, nada, mas parece que aquilo ali deu um equilíbrio de forças um pouquinho maior pra Holanda. E aí, cara, teve alguns lances pros dois lados, né? Primeiramente o Sabitzer manda de fora da área uma bola que o Verbruggen faz uma defesaça e no lance que continua, Yuri, a bola cai pro nosso querido Arnautovic. Quando a bola chega nele, eu falei, lá vai ele. Ele quem? O bad boy austríaco. Chegou o momento. Esse vai ser o lance pro Yuri chegar gritando no cast
mas o camarada furou, rapaziada. Furou. Não era das bolas mais fáceis, não foi aquela bola que veio assim, correndo, certinha no gramado, não. Foi aquela bola que veio meio alto, ele estica o pezão pra cima e fura. O Verbruggen cata. E a Holanda um pouquinho melhor, depois consegue criar uma chance com o Gakpo que cai na ponta direita, cruza pra dentro da área e o Memphis manda de cabeça na trave. Tava impedido de qualquer jeito, mas já era uma Holanda que tava conseguindo um pouquinho melhor se virar, né? E aí vem o primeiro tempo, acaba, né, na verdade, o primeiro tempo, 0-0, desculpa, 1-0 pra Áustria, e quando chega logo no começo do segundo, sai o gol do empate da Holanda, e aí olha só como são as coisas do destino, né? Justamente dos pés do Xavi Simons. A Holanda rouba a bola no meio do campo da Áustria, consegue armar o contra-ataque, o Xavi Simons puxa, toca no Gakpo, e o Gakpo faz uma boa Eurocopa, tá? Não vou dizer que é uma Eurocopa maravilhosa, não é do nível do Musiala, talvez, ou de alguns outros jogadores que a gente possa destacar, mas é uma Eurocopa muito sólida do Gakpo, que tem chamado a responsabilidade, tem tentado desde a primeira partida, e ele recebe essa bola do Xavi Simons e faz aquela jogadinha padrão de todo destro que joga ali na ponta esquerda, né? Ele puxa pra dentro e chapa no canto, o contrário do goleiro. Realmente foi um belo gol do Gakpo, que chegou ao segundo na Eurocopa e assim se tornou artilheiro da competição, empatado com Musiala, Schranz, Füllkrug, tem mais alguém também que eu tô esquecendo agora. Michael Tadze. Exatamente, Michael Tadze. Então ele chegou ao seu segundo gol, só que logo depois, cara, esse jogo aqui foi um jogo em que toda vez que a Holanda deu uma respirada, tu já viu aquele jogo que é tipo uns 9 buracos assim, ó, aí tem um sapinho que fica botando a cabeça pra fora do buraco e tu tem que pegar uma marreta assim, tu fica assim, ó, pá! Pá! O sapo bota a cabeça e tu tal. Já viu esse jogo aí, não? Não. Nunca vi esse jogo? É assim, ó, tem uma marreta na tua mão. Ah, tá. Ou tem um sapinho aqui, Conheço. ó, o sapinho fica, tu fica batendo na cabeça do sapo assim, tá ligado? Eu conheço. Então, a Áustria tava brincando e o sapo era a Holanda, né? A Holanda botava a cabecinha pra fora, a Áustria vinha e tal, em cima. E foi assim que aconteceu justamente quando, no final das contas, a Holanda mete esse gol aí com o Gakpo, né? Só que logo depois sai o gol da Áustria, cara, botando aí um pouquinho de água no chope dos nossos queridos holandeses, porque o tal do Roman Schmid recebe uma bola no cruzamento e aparece de peixinho dentro da área pra fazer o 2-1. E a Áustria, cara, direitinho assim, sabe, as construções de jogadas dos caras, um passa, toca pra dentro, o outro faz a corrida pra linha de fundo, recebe na diagonal, cruza pra área, quando cruza pra trás tem alguém que chega pra finalizar no momento correto, no lugar correto. Não é um time que faz as coisas no aleatório, até acho que não é um time que os jogadores talvez tenham muita liberdade, eles têm uma estrutura que funciona e não é brilhante, até porque os jogadores não são brilhantes, mas é encaixado, cara, é um negócio que funciona, assim, é bonitinho tu ver os sisteminhas deles funcionando assim, né? E aí no final das contas esse camarada aí, o Roman Schmid, fez o seu primeiro gol pela Áustria, mandando um peixinho e botando 2-1. Aí depois tem um gol que acaba sendo anulado e depois desanulado, que é uma bola que vai pra área. O Memphis é aquela coisa, né? A gente já falou algumas vezes, mas ele tem alguns pequenos espasmos ali, uns lapsos de gênio às vezes, né? Uma vez ou outra ele manda um lance de craque assim, né? Não é muito frequente, mas de vez em quando. E esse aqui acho que, bom, talvez não de craque, mas de ótimo jogador, porque vem uma bola meio complicada assim em cima da barriga deles, tipo, não vem numa forma fácil de controlar, e ele tava sendo bem marcado também, tinha um cara atrás dele pressionando, tinha um cara na frente, e ele meio que dá um sem pulo, né, ele levanta os pezão assim e dá um tiro no ângulo do goleiro muito bonito, cara, tava difícil porque tinha um cara bem na frente dele, não tava um ângulo bom, a bola tava muito alta, era um lance extremamente difícil de fazer o gol. E assim que ele faz, o juizão apita que tava anulado por causa que ele meteu a mão na bola. Só que daí começou a repetir e não teve mão na bola nenhuma. Ele matou na barriga, ele matou com a boca do estômago essa bola aí. E finalmente dominou de pâncreas, né? E mandou pro fundo da rede. Mas a nossa querida Holanda meteu a cabecinha pra fora e a Áustria veio e tal. Porque deu 5 minutos e o Sabitzer recebeu uma bola em profundidade, entrou na área. E cara, o Sabitzer, ele é um bom jogador, né? Fez uma reta final de temporada muito boa pelo Borussia Dortmund. E agora pela seleção da Áustria também, ele é um jogador bastante perigoso. Ele tinha tentado uma finalização já durante a partida que tinha sido bem perigosa. E agora ele recebe essa bola na área. E o que eu tive a impressão que aconteceu foi que o seguinte, o Sabitzer, ele vai pra linha de fundo e ele, por um momento, pensa que ele ia tentar tocar pra alguém. Só que como ele não encontra ninguém ali, talvez com a visão periférica dele não encontrou nenhum jogador, ele falou, vai daqui mesmo. E ele tava bastante sem ângulo e finalizou de canhota, que supostamente nem é a melhor perna dele, né? E guarda um gol maravilhoso ali, ele conseguiu tirar do Verbruggen com um ângulo super apertado e comemorou assim, Yuri, ó. Meteu aqui, ó, não sei se ele tá indo pro Chelsea jogar com o Palmer lá,
mas meteu aqui aquela comemoração do frio, né? Ou tá indo pro Palmeiras jogar com o Estevão, talvez, né? Mas no final das contas, a Áustria passou na frente do placar e terminou o jogo assim. A Holanda tentou meter uma pressãozinha, mas não conseguiu. Era um time que tava com dificuldade pra criar, beleza? No final do jogo, o Koeman até meteu a tática Yuri, né? Chamou o Weghorst, meteu lá na frente, aí começaram a meter umas bolas pro Weghorst, mas não deu certo. Isso aí costuma funcionar. A seleção da Holanda tava com dificuldade pra criar, não foi bem na defesa hoje, não foi sólida, e principalmente acho que o meio-campo foi o ponto fraco, assim, foi onde a Áustria mais se destacou, cara. A Áustria tinha, em muitos momentos, domínio de posse de bola, sem que a Holanda conseguisse pressionar pra roubar. Então a Áustria conseguia fazer aquela defesa com posse, né? Aquele famoso, quando você tá com a bola, você não vai tomar gol. Eles ficavam ali tocando, às vezes sem tanta pressa de armar jogo nem nada, dando aquela cozinhada, e a Holanda muito passiva, sabe? Os meio-campistas ali olhando, ficando perdidos. O ataque muitas vezes também caía nas arapucas da defesa austríaca, não conseguia criar tanta coisa assim. E na defesa eles se mostraram um pouco mais frágeis do que deveria. Muitos estão criticando aí a Eurocopa do Van Dijk agora lá na Holanda, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu não sei se é uma questão de peças, se é uma questão do sistema defensivo como um todo ali, mas de fato a Holanda deixou a Áustria criar algumas boas chances e tomou 3, né? Então foi uma partida, eu diria, preocupante para a seleção da Holanda, que começou bem a Eurocopa até, naquele 2-1, mas parece que foi perdendo um pouquinho, né? Depois contra a França já fez um jogo em que não foi muito bem. E hoje contra a Áustria talvez tenha sido o jogo mais preocupante, apesar de eles terem feito 2 gols aí. Enquanto isso, a Áustria tem aquela impressão de que é a seleção que vai ser chata, cara. Seleção que talvez é a seleção média que ninguém queira enfrentar. Eles estão com um pique meio Suíça, assim, sabe? Que, pô, tudo bem, alguém pode eliminar os caras, mas provavelmente eles vão dar trabalho. Provavelmente eles vão, né, conseguir amarrar o jogo, dar trabalho pra qualquer seleção grande. Vamos ver como é que vai ser, mas eu tenho essa impressão, tá? Porque os caras são muito bem treinadinhos e jogadores que não são lá nada muito especiais ou nenhum jogador assim que jogue em grandes clubes com grande protagonismo tem conseguido fazer o seu papel bem direitinho, né? Inclusive, a gente acabou escolhendo ali o Man of the Match, o Romano Schmid, que jogou aberto ali pelo lado, né, na seleção da Áustria e meteu o gol de peixinho, mas eu também queria destacar esse lateral esquerdo, Praz, que forçou o primeiro gol contra e achei que foi muito bem no jogo, né, parece ser um cara bem jovem ali, confesso que eu não conheço ele do futebol de clubes. O Fernando Praz. Filho do Fernando. O Praz foi pra Áustria, né, numa tour em 1999. E aí teve um filho lá e esse aí, o filho é o lateral esquerdo da Áustria hoje em dia. Brincadeira, rapaziada. Não, é mentira, tá? É mentira, tô só brincando. A UEFA acabou entregando o prêmio de Man of the Match para o Sabitzer. Acho que é merecido também, tá? Fez uma boa partida e meteu um belo gol ali também. E no final das contas, cara, é incrível porque a Áustria passou em primeiro no grupo, exatamente. Era meio que previsível para a maior parte das pessoas que a primeira colocada seria a França e talvez a segunda a Holanda, terceira a Áustria. Acho que era isso que estava mais ou menos na mente de muitos, né? Mas no final das contas a Áustria se superou, começou perdendo, venceu os últimos 2 jogos, chegou a 6 pontos, ultrapassou a Holanda, ultrapassou a França e com isso eles caíram do lado da chave que a princípio tá ficando mais tranquilo, eles já conseguiram escapar daquela loucura que está ao outro lado, que tem Espanha, que tem Alemanha, que tem Portugal e que agora tem França, né? Eles ficaram num lado ali onde eles podem, talvez, se eles forem avançando, ter que eliminar uma seleção que não tá muito bem. Digamos que eles consigam fazer um caminho de zebra nessa competição, eles podem chegar numa semifinal para pegar uma Inglaterra, uma Itália que talvez, né, não sei como é que vai estar naquele momento, mas no momento não são seleções que empolgaram muito. Então, sim, se é para ter uma zebra na competição, talvez uma seleção daquelas como foi a Dinamarca na última, que ninguém apostava e conseguiu ir longe, é possível que esteja desse lado da chave aqui. É possível que seja a Áustria, é possível que seja a Suíça. Vamos ver como é que vai ser. Mas tá bem interessante e os caras estão de parabéns aí. Eu não vi nada do jogo além dos gols, então um pouco difícil, mas... Porque assim, cara, eu só queria tecer um comentário aqui, pra dar uma cutucada nos Unidos de Manchester. Porque assim, cara, depois da passagem curta do Ralf Rangnick pelo Manchester United, teve muita gente falando dele. Até o nosso grandíssimo CR7, né? Naquela entrevista dele com o Piers Morgan, que ele fala que, trouxe um cara que nem é treinador, como é que ia dar certo? Aí ele fala na entrevista que, eu nunca nem ouvi falar desse cara. E se tiver um Portugal e Áustria, hein? Tô torcendo já agora. Só se for na final, né? Nossa. E assim, muita gente realmente achou que o Rangnick era ruim, não sabe nada de bola, por causa daquela passagem no United que é curtíssima. Sendo que não, esse cara sabe muito de futebol, muito, muito,
muito, muito de futebol, 1 trilhão de vezes mais do que qualquer um de nós aqui. Esse cara é referência para caras como Jürgen Klopp. Então, você não tem noção do como esse cara sabe de futebol. O Bayern tentou contratar ele, né, cara? E a gente poderia estar falando do futuro técnico do Bayern de Munique depois da Euro, mas não. Ele recusou o Bayern para continuar no trabalho com a seleção da Áustria. Então, é bom que ele esteja fazendo esse bom trabalho para mostrar para as pessoas que ele não é ruim só porque não conseguiu salvar uma temporada horrível do Manchester United. Vamos passar pela mídia local. Na Holanda, o Koeman julga duramente. Quase se diria uma galinha sem cabeça. Eu acho que ele quis dizer aqui que a seleção não jogou muito bem, que tava meio perdida, né? Como se fosse uma galinha sem cabeça, acho que é por aí. Ele também falou um pouquinho sobre o Veerman. Ele tropeça e perde a bola. O Veerman foi o jogador que foi substituído no primeiro tempo ainda, né? Pra entrada do Xavi Simons. Também tivemos aqui o Van der Vaart, ex-jogador da seleção holandesa, inclusive jogou no Tottenham da Massa, né? Ele virou comentarista e hoje em dia tá lá tecendo duras críticas para o nosso querido Van Dijk, e também falou um pouquinho da própria seleção da Holanda, né? A Holanda jogou do jeito que ele fala, no caso o Van Dijk. Ele tá dizendo aqui que o Van Dijk é manso. Essa é a tradução correta, tá? Ele disse, o Van Dijk é muito manso. Ele falou que precisa ter algum veneno aí. Ele quer ver um pouco de paixão na seleção. E segundo ele, o problema é que o Van Dijk é muito calmo. Eu acho que é aquele negócio assim, a seleção perdeu e tu começa a achar uns detalhes nada a ver, assim, tá ligado? Tipo, daqui a pouco os caras tá falando do cabelo rosa do outro lá. Então... Elogiam exatamente isso quando ele tá bem no Liverpool. Né? Nossa, o Van Dijk é ice cold, gelo no sangue, ele não se desespera. Aí quando tá mal, esse cara é muito frio. Esse cara não tem sangue. É o clichê do futebol na sua mais pura essência. Também tivemos aqui no AD da Holanda mais uma crítica ao Van Dijk. O papel do líder da defesa, capitão Van Dijk, foi especialmente doloroso. A liberdade que Virgil van Dijk deseja na retaguarda já não é possível. Estão criticando ele também porque os caras bota o nosso Van de Ven, meu querido. Bota o Van de Ven, tira esse De Vrij que não tava nem jogando às vezes na Inter lá, cara. Bota o Van de Ven na massa ali, rapaziada. O cara fez uma temporada, jogador do nossa. Tottenham é perigoso. Periga, viu? Periga. O Reut, da Áustria, disse o seguinte: nossos heróis, essas estrelas se tornaram imortais pela classificação aí para o mata-mata, né? Então os caras estão de parabéns por essa grande vitória pela Holanda. Certamente deve ser uma das grandes vitórias da história da seleção austríaca. Lá no Kronen Zeitung, eles disseram mágico. 2 estrelas da Áustria fizeram magia à vontade. É engraçado que eu acabei de falar que não é uma seleção mágica, ninguém vai ficar marcado por essa seleção, mas aqui no jornal austríaco os caras acham que é uma seleção mágica sim. E por último, lá no Reuters da Áustria, eles disseram a seguinte frase: euforia austríaca. Nehammer toma banho no meio de uma multidão de fãs em Berlim. O chanceler... Pera aí, que isso? Toma banho de quê? O chanceler da Áustria tomou banho? Banho de alguém? Banho de cerveja? O que aconteceu? Cara, ele se misturou ali a galera. O maluco foi pra galera e deve ter tomado um banho de cerveja. Acho que é isso aí. Não tô entendendo por que isso aqui tá aqui, mas show de bola. O maluco tomou um banho ali, no meio da multidão. Você tomaria banho no meio da multidão, Yuri? Eu acho que não, cara. É um pouco insalubre e corre risco de ser preso por atentado ao pudor. A única resposta possível, cara. Perfeito.